Você já se olhou no espelho e fez perguntas para você mesmo? Ou declarou coisas para você mesmo? Eu já fiz isso. Em alguns momentos da minha vida eu tive que olhar no espelho e falar duramente comigo. Olhar no espelho e fazer perguntas a mim mesma, perguntas retóricas para mim. Para mim refletir ou para me tirar daquele estado em que eu estava. E aquilo foi maravilhoso, é um exercício maravilhoso. Se você quiser testar, conversar com você mesmo olhando no espelho, é bom, viu? Eu recomendo. Já fiz isso mais de uma vez. E aconselho a você, se quiser, é claro, fazer. O Salmo 42, o salmista, ele faz isso. Ele olha para dentro dele e pergunta a ele mesmo. Ele se pergunta. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre esse salmo. Ele começa o salmo demonstrando a sua sede de Deus. E as lágrimas têm sido o alimento dele de dia e noite. Então ele está num completo estado de tristeza. Ele chora dia e noite. O semblante dele está abatido. E as pessoas que estão em volta dele, vendo esse choro angustiado, vendo o quanto ele está abatido, perguntam a ele: onde está o seu Deus? É como hoje, né? As pessoas acham que porque você serve a Deus, você está indo à igreja, você confessa a Cristo, você não tem o direito de se entristecer. O salmista, ele está longe do templo da casa do Senhor, do lugar onde ele ia constantemente. Ele era um líder, ele liderava o povo em direção à casa do Senhor. Ele era um coraíta. Os coraitas eram levitas na casa do Senhor. Ele aqui, no versículo 2, ele pergunta: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Por quê? Porque naquele tempo eles tinham que ir até Jerusalém para poder oferecer sacrifícios, para poder louvar a Deus, servir a Deus no templo em Jerusalém. O que acontece? Ele provavelmente está longe, muito longe do templo, impedido de ir até lá, como costumava ir, como ele mesmo fala no decorrer do salmo. E isso consome de tristeza. Mas você acha que as pessoas que estavam em volta dele eram solidárias? Não. Elas eram aquele tipo de pessoa que aponta o dedo. Tu serve ao Senhor porque tu tá tão triste. Tu não disse que tem Deus no teu coração? Mas esse salmo vem para demonstrar a nós que nós podemos sim ter momentos de tristeza, de angústia, de choro angustiado, até dia e noite, como esse salmista. Não significa que o seu coração está longe de Deus, não significa que você é infiel a Deus, não significa que você está em pecado ou que você não tem Deus no mundo. Não. Significa que você está triste, e todos nós temos o direito de passar por nossos momentos de tristeza. O salmista aqui está triste porque está longe da casa do Senhor. E eu acredito que sua tristeza também se agrava pelo fato das pessoas que estão à volta dele não serem solidárias a ele. Perguntarem a ele, esfregarem na cara dele a tristeza dele. Porque se você não valida a tristeza de alguém, se você não diz: olha, poxa, tá bom, pode ficar triste, não tem problema. Tristeza é normal. Agora, tristeza profunda. Agora vai um conselho de quem não é médica, mas que alguém que lida com isso já há algum tempo. Se a tristeza perdura, se não tem um motivo aparente, físico, se ela está consumindo você, se ela está deixando você mergulhada nessa depressão profunda, que você não consegue fazer mais nada a não ser ficar triste, não tem ânimo para tomar um banho, para olhar um pôr do sol, para ir a uma praia, para fazer atividades no seu dia a dia, procura um médico, procura ajuda médica, que tem remédio para isso. Naquele tempo não tinha, mas hoje tem remédio para isso, tem terapia, tem antidepressivo, tem uma série de coisas que nós podemos fazer para sair desse estado depressivo, de tristeza profunda. No caso aqui do salmista, ele está assim porque ele anseia pela presença de Deus.
Ele está longe da casa do Senhor. Ele era um líder na casa do Senhor. Ele estava à frente do povo, exaltando o nome de Deus, levando as pessoas a glorificarem a Deus. E ele se encontra longe, muito longe. E por isso ele está tão abatido. Por isso ele tem sede de Deus. Por quê? Porque naquele tempo ele precisava daquele rito de ir até lá, na presença de Deus, que era no templo em Jerusalém. Agora nós não precisamos disso. Temos Cristo, que nos leva a Deus em todos os lugares, inclusive aqui onde estou, quando eu vou fazer minhas caminhadas, quando estou trabalhando, quando eu estou no banheiro, quando eu estou na cozinha, onde tiver, você está na presença de Deus. Você não precisa mais ir até o templo em Jerusalém para ir lá, só louvar a Deus lá, ou só oferecer sacrifícios de louvor lá. Não, caminhando, como eu faço vez por outra, você pode louvar o Deus com aquilo que está no fundo do teu coração, no fundo da tua alma. E tem mais, no versículo 5, ele sabe que tem um remédio para a dor que ele está sentindo, que é o próprio Deus, porque ele volta a se perguntar. A primeira pergunta que ele faz a ele mesmo é: quando procurarei entrar para apresentar-me a Deus? Lá no versículo 2. E no versículo 5 ele faz outra pergunta: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E para essa pergunta ele tem uma resposta que pode trazer cura para essa angústia, para essa dor que ele está sentindo, que é a seguinte. Ele continua: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele tinha ciência de que tinha que colocar, sua esperança em Deus, que ele ainda o louvaria, que ele é o seu Salvador, que ele é o seu Deus. Então ele está em meio à tristeza. Veja que ele está triste e abatido, mas conscientemente ele chega diante do espelho e pergunta: por que tu está tão triste assim? Por que está assim tão perturbada dentro de você? Você não tem Deus, você não confia nele, ele não é o teu Salvador, você não sabe que ainda o louvará. Por que essa tristeza? Por que se deixar dominar por isso tudo? Só que há tristezas que você faz esse tipo de pergunta, mas ela pode até aliviar um pouquinho, mas ela continua lá dentro te perturbando. Mas Deus é aquele que pode ir lá fundo, onde nós não podemos ir, onde pergunta nenhuma pode acalmar, e Ele pode acalmar nosso coração quando confiamos inteiramente nele. Como ele diz aqui: põe a sua esperança em Deus. Veja que ele dá uma ordem a ele mesmo. Ele não está falando para outra pessoa, ele está falando para ele mesmo. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja que aqui tem um exemplo que nós podemos fazer conosco mesmo. Quando todas as técnicas que nós podemos usar se esgotarem, quando tudo parecer que está acabado, olhe para você e diga: põe a sua esperança em Deus, Ana Rosa. Ele reconhece, mesmo pondo sua esperança em Deus, que ele está profundamente triste. E ele lembra exatamente do que viveu ao lado de Deus. E ele, diante disso, ele faz um pedido ao Senhor. Lá no versículo 8 ele diz: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Veja que o salmista, mesmo estando em profunda tristeza, em profunda angústia, mesmo dando ordens a ele mesmo para que ele colocasse a sua esperança em Deus, ele clama a Deus que pode todas as coisas. E essa é uma oração que nós podemos repetir, nós podemos fazer diante da nossa dificuldade.
Eu vou repetir a oração do versículo 8. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. Nós podemos clamar ao Senhor que esteja durante o dia conosco, nos abraçando com o seu fiel amor. Que mesmo que tudo nos falte, que o amor de Deus seja suficiente para nós. E que à noite, durante a noite, quando vierem aqueles pensamentos a nos perturbar para tirar o nosso sono, que o louvor do Senhor invada nossa mente e tome conta dela. Que você não deixe... Eu li um livro, de Sabedoria no Deserto, de Anselmo Gru, que ele diz que os pensamentos são como ratos. Os maus pensamentos são como os ratos. E se você identificar um mau pensamento, mata ele logo. Não deixa ele entrar, não, porque se ele entrar, ele vai fazer um ninho. E além dele proliferar, ele multiplicar dentro de você, ele vai atrair ratos maiores, pensamentos piores. Então mata logo ele de uma vez e enche a mente com canções. Louva a Deus. Se tá sem sono, olha, louva a Deus, coloca um louvor para ouvir, coloca alguma coisa, vai ler a Bíblia, vai ler um salmo, sabe, vai se entregar ao Senhor em oração, mas não deixa que os maus pensamentos tomem conta da sua mente à noite, na hora do seu sono, na hora do seu descanso. Coloque Deus para reinar na sua mente durante o dia e durante a noite. E o salmista continua. Ele está passando por esse momento de angústia e ele não se vê cercado de amigos e sim de inimigos que continuam a perguntar: onde está o seu Deus? Como no versículo 10. E no versículo 9 ele diz o seguinte: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e prateando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Ele estava triste por estar longe do Senhor. Ele estava triste por estar longe do templo do Senhor, de poder conduzir o povo em adoração. E além de tudo isso, ele era zombado. Ele era maltratado por quem estava ao lado dele, que não entendia a razão da sua tristeza. Então, o único que pode trazer para ele alívio, que pode trazer a ele solução desse problema é Deus. E ele não pede para que Deus oprima os adversários ou acabe com eles. Ele pede para que Deus lembre dele. Sabe, é interessante esse salmo, porque diante de toda essa angústia que esse homem está vivendo, de toda essa saudade de Deus, ele não larga Deus um só minuto. Ele está tão longe e está tão próximo de Deus nessa oração, mas ele se sente tão sozinho, que eu vou te dizer uma coisa, eu já senti uma saudade assim de Deus, e é horrível, horrível. Lá no comecinho de 2023 eu senti essa saudade, quando eu já estava há 7 anos sem congregar. Olha, eu estava com Deus o tempo todo, com certeza, orando, buscando, vez por outra lendo a Bíblia, escutando louvores e vendo mensagens, sabe, no YouTube. Nossa, meu Deus, como eu assisti tantas mensagens. Pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista Água Branca, acho que é Água Branca, sei lá. Assisti muitas. Nicodemos. Eu só não gostava de assistir de Hernandes Dias Lopes, eu não gosto muito não. Nicodemos. Que tem outro pastor, que eu esqueci agora o nome dele, que ele é um missionário, que ele é muito bom também. Eu assisti muita. Não perdi um culto de domingo da Igreja Batista da Ibabe. Nossa, mas não era suficiente, não era.
E aí aquele desejo 2022 foi crescendo, crescendo, e não era mais suficiente, é só participar daqueles cultos online, só ouvir aquelas mensagens uma atrás da outra, que eu passava o dia ouvindo, o dia ouvindo a Bíblia, lendo, louvando, mas não era suficiente, a saudade foi aumentando, a angústia no peito foi aumentando. E eu tinha que congregar, eu tinha que me reunir com os outros para louvar a Deus juntinho. E eu sei exatamente, não sei o tamanho da saudade dele, que com certeza era muito maior que a minha. Mas eu tive uma saudade dessas e desejei ardentemente estar na presença de Deus no meio da congregação. E quando eu estava triste, às vezes até ouvia e até me perguntava: onde está o seu Deus para você estar desse jeito? E esse salmista, ele está passando por algo assim. E as pessoas zombam dele, caçoam da tristeza dele. Só que ele reconhece de que ele não deveria estar tão triste assim. Porque ele volta a se perguntar, no versículo 11, por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja que ele está triste, abatido, angustiado, longe da presença do Deus vivo, longe dos átrios do Senhor, longe da congregação dos santos, mas ele reconhece de que ele não precisa estar tão triste assim, não está tão perturbado assim. Por quê? Porque a sua esperança tinha que estar em Deus. E quando a esperança está em Deus, nós temos certeza de que Ele agirá no momento certo. Ele declara que Ele ainda o louvaria, porque Ele é o seu Salvador e o seu Deus. Nós temos um Salvador, Jesus Cristo, homem, encarnado, Deus encarnado, que se entregou naquela cruz, que pagou o preço dos nossos pecados, que rasgou o véu, que nos leva a ter acesso ao Pai, que nos reconciliou com Deus através do seu sangue, que esteve morto durante 3 dias, mas que ressuscitou e vivo está, e está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Temos Deus, nosso Criador, sustentador, um Deus amoroso, que nos amou tanto, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha, essa verdade de que Deus amou tanto, 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 tanto o mundo, é para mim, é para você, é para nós. Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para padecer por você e por mim. Então, por que estás tão triste, ó minha alma? Por que se abate dentro de mim? Creia em Deus. Ponha sua esperança em Deus, pois você ainda o louvará. Ele é o seu Deus e o seu Salvador. Creia somente que isso tudo vai passar. E se você está alegre, se não tem motivos para estar triste, lê esse salmo, medita nele e ajuda alguém que está precisando, porque tem sempre alguém precisando à nossa volta de uma palavra de ânimo e de conforto. Isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês sobre o Salmo 42. Não saiu como eu gostaria, mas saiu como tinha que sair. Deus os abençoe. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus. Que a graça de Deus seja derramada em sua vida. Que você se lembre que Ele é o seu Salvador, Ele é seu Deus. E Ele está contigo todos os momentos, até a consumação dos séculos. Até que você vá ou que Ele venha, Ele está com você, tá bom? Olha, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.